não temos mais tempo de lamentar. Domingo tem mais uma outra partida, mais uma outra oportunidade para o Santos tentar uma vitória fora de casa. Vai ser um jogo complicado. O Atlético Paranaense, principalmente jogando sob seus domínios, é sempre um adversário complicado, mas é mais uma oportunidade do Santos, quem sabe, conseguir pontuar. O ideal, uma vitória, e dependendo do que acontecer no jogo do Bahia, no jogo do Vasco, o torcedor santista terminar domingo com a sensação de alívio, de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, porque sim, dependendo do que acontecer no domingo, o Santos pode se livrar de qualquer risco de rebaixamento e aí não vai para a última rodada contra o Fortaleza com nenhum peso, né, de se perder pode cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar sobre as combinações necessárias para que domingo esse pesadelo acabe, só repassando aqui com vocês a classificação do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Santos vai enfrentar mais duas equipes, né? Atlético Paranaense e Fortaleza, tá? E o Cruzeiro ainda joga nesta quinta-feira contra o próprio Atlético Paranaense, que é o próximo adversário do Santos, e o Goiás enfrenta também o Grêmio. Se o Goiás não vencer, o Grêmio está rebaixado oficialmente para a Série B de 2024. Mas a situação de momento é essa: o Santos com 43 pontos e 11 vitórias, o Vasco com 42 pontos e 11 vitórias também, Bahia 41 pontos e 11 vitórias, Goiás 35, Coritiba 30, América 21. E é bom a gente falar o seguinte, né? O Cruzeiro também tem 11 vitórias e 44 pontos, mas como eu disse, ainda joga nesta quinta-feira. O importante para a gente destacar aqui é o seguinte: o Santos vai ter que se garantir na pontuação e também o ideal é ficar com mais vitórias do que os seus adversários, né? Porque se o segundo critério vier à tona, o Santos se complica. O Santos tem saldo de menos 21, é o segundo critério de desempate, tá? Então, que o Santos não precise do seu saldo para se salvar, porque aí complicou, né? Então, precisa pontuar, precisa vencer. E aí, vamos aqui a matéria do GE que traz, né, o que o Santos precisa para que, mesmo após essa derrota contra o Fluminense, consiga se livrar desse pesadelo ainda no domingo. Então, a matéria do GE fala o seguinte: apesar de derrota, Santos pode se salvar do rebaixamento no domingo. Então, vamos aqui o que a gente precisa torcer. O Santos está em situação delicada no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim pode se salvar do rebaixamento no próximo domingo. Derrotado pelo Fluminense por 3-0 em plena Vila Belmiro, o Peixe estacionou nos 43 pontos e tem apenas 2 a mais que o Bahia, o primeiro clube dentro da zona da degola. Restam apenas 2 rodadas para o fim da temporada. Com o resultado, o time da Vila Belmiro estacionou nos 43 pontos e viu o fantasma do rebaixamento ficar cada vez mais próximo. O Vasco 16º com 42, Bahia 17º com 41. E para se salvar no domingo, o Santos precisa vencer o Atlético, isso é inegociável, tá? E torcer por pelo menos um desses dois cenários. Então não precisa acontecer esses dois cenários. Um desses cenários acontecendo com a vitória do Santos contra o Atlético Paranaense já é o suficiente para que a gente não vá com esse pesadelo até a última rodada do Campeonato Brasileiro, que é quando o Santos enfrenta o Fortaleza. Então, Bahia não pode vencer o América. Esse jogo que acontece em Belo Horizonte, América que já está rebaixado para a Série B, inclusive foi derrotado, né, para o Palmeiras nessa última rodada, e o Vasco ser derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. Eu sei que esse campeonato tá maluco e não tem tanta lógica, mas assim, Nájila, o que eu acho mais provável que aconteça? O Vasco, eu acho que tem mais chance de ser derrotado do que o Bahia ser derrotado. Mas aí precisa combinar com o Santos, né? O Santos precisa vencer o Atlético Paranaense. Senão, nada disso adianta. Senão a gente vai com esse sofrimento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, a matéria segue falando: depois de alcançar uma sequência de 7 jogos sem saber o que é derrota, o Santos foi atropelado pelo Fluminense, atual campeão da Libertadores. O tricolor das Laranjeiras usou força máxima em campo e usou a partida como uma espécie de laboratório para o Mundial de Clubes.
Apesar das 3 bolas na trave no segundo tempo e de outras chances criadas, o Peixe não conseguiu buscar o resultado e mais uma vez foi derrotado no Brasileirão. E faz falta, né? Os empates recentes do Santos na Vila Belmiro. Faz falta a vitória que não veio contra o Cuiabá, a vitória que não veio contra o São Paulo. E eu sempre alertava aqui, né? Que não era um bom resultado esses empates que o Santos tinha conquistado na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o correto é 3 pontos. E o Santos está invertendo, né? O Santos consegue resultados melhores, até surpreendentes fora de casa. E aí na Vila Belmiro, que o Santos já teve inúmeras chances de se distanciar da zona de rebaixamento, de se acalmar no Campeonato Brasileiro, o Santos vai e não consegue os resultados. Não consegue, ou por falta de sorte, ou porque não jogou bem, ou os dois. Ontem tivemos um misto dessas duas questões, um Santos que foi extremamente mal no primeiro tempo, muito mal, deu uma reagida no segundo tempo, mas aí você já tá com 3-0 nas costas, é muito difícil, e também não contou com a sorte, né? 3 bolas na trave, o Fábio em uma noite inspirada, o Nino tirando bola em cima da linha, né? Que poderia ser um gol do Furt, mas não justifica. O Fluminense, como eu disse ontem na live pós-jogo, né? O Fluminense não fez força para fazer 3-0 no Santos. Óbvio, o Fluminense encarou com seriedade a partida, né? Não entregou como muitos pensavam e torciam, né? Mas não fez muito, sabe? Era um Fluminense que tocava a bola ali tranquilo e quando a gente piscava já estava ali dentro da área do Santos, já estava finalizando, estava fazendo gol, estava levando perigo para o João Paulo. E um Santos que mesmo no segundo tempo transpirando mais, né, tentando fazer alguma coisa a mais com as modificações, enfim, não conseguia. Não conseguia. É aquela velha frase clichê, né, que a gente fala, parecia que se o Santos ficasse jogando até agora, o Fluminense não teria sofrido nenhum gol. Mas é isso, não tem muito que a gente ficar chorando pelo leite derramado, essa vitória contra o Fluminense não vem mais, né, a derrota tá aí, a gente tem que esperar que os jogadores do Santos não esqueça, eu sempre falo, né? Derrota não é para ser esquecida. Derrota é para você aprender o que você errou para tentar replicar isso num próximo jogo e não errar. Então, aprende o que você errou e tenta colocar isso em prática de forma positiva no próximo jogo. Tentando ser otimista, né? Sempre falo aqui que eu tento ser otimista ao máximo aqui nesse canal. Quando o Santos tomou aquela paulada de 7-1 para o Internacional, o Santos ficou 7 jogos sem ser derrotado. Espero que essa paulada contra o Fluminense, porque foi assim um baque, questão de pontuação, questão de expectativa, questão de desempenho, né? Sirva de uma motivação a mais aí para que o Santos consiga vencer o Atlético Paranaense. Tá certo? Me fala aqui nos comentários se você acredita que o Santos possa se livrar desse pesadelo no domingo ou se você acha que a gente vai com esse pesadelo até a próxima quarta-feira. Me fala aqui nos comentários. Peço o seu like para você fortalecer, ajudar a fortalecer o canal, para que a gente consiga chegar cada vez mais a mais torcedores do Peixe. Grande abraço para vocês. A gente se vê numa live, a gente se vê num vídeo. Grande abraço.